Pai do Senhor Jesus, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Vocês também são pecadores. Se você, meu amigo, pensa que pode julgar os outros, está enganado. Porque quando você julga os outros, está se condenando. Pois você que está julgando, pratica as mesmas coisas que condena. Jesus está dizendo assim. E Deus quem julga aquele que pratica o mal. E nós sabemos que o seu julgamento é correto. E você, meu amigo, que julga os que fazem mal, mas faz o mesmo que eles pensam, que vai escapar do julgamento de Deus. Deus está falando, não falo nada. A obra do Senhor. Ou será que você despreza a grande bondade de Deus e a sua tolerância e a sua paciência? Por acaso não sabe que a bondade dele devia levar você a mudar de atitude e de vida? Mas você é duro de coração. O Senhor que está falando. E não quer mudar de atitude. Assim vai fazer com que o seu castigo seja cada vez pior. O castigo que o espera naquele dia de fúria em que Deus revela os seus julgamentos justos. Ele retribuirá a todas as pessoas de acordo com o procedimento de cada um. Deus dará vida eterna para aqueles que pela persistência em fazer o bem procura glória, honra e imoralidade, mas vai castigar furiosamente os que por seu egoísmo se recusam a obedecer à verdade e seguirem a maldade. Haverá aflição e sofrimento para todos os que fazem mal. Primeiro para os judeus, depois para todos os outros. Mas haverá glória, honra e paz para todos os que fazem o bem. Primeiro para os judeus e depois para todos os outros, porque Deus trata a todos da mesma forma. Deus não tem filhos prediletos. Todos nós somos iguais perante a lei de Deus. Cor, faculdade, privilégio. Para Deus nós somos iguais. Deus não faz exceção de pessoas. Tanto as pessoas que têm a lei, como aquelas que nunca ouviram falar dela, têm a mesma culpa quando pecam. Aquelas que não têm a lei e são pecadoras, estarão perdidas. E também aquelas que têm a lei e são pecadores serão condenados pela lei, porque não são aqueles que ouvem a lei, que são justos diante
de Deus, mas aqueles que praticam o que a lei diz e que são declarados justos. As pessoas que não são do povo judeu não têm a lei. Quando, porém, elas fazem o que a lei manda, sem nem mesmo conhecer a lei, então elas mesmas são a sua própria lei. Elas mostram que as obras exigidas pela lei estão escritas nos seus corações. As suas próprias consciências provam isso, e os seus pensamentos os acusarão ou defenderão. Isso acontecerá no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo de todos de acordo com boas novas que anuncio. Por isso até aqui. Essa palavra está em Romanos 1, 19, 2, versículo 2. Então o que o Senhor fala aqui? Que se você, meu amigo, que julga os outros, está enganado. Porque quando você julga os outros, está condenando. Por você que está julgando, pratica o mesmo. Mesma coisa. Querer condena. E Deus quem julga aquele que pratica o mal. E nós sabemos que o julgamento é correto. E você, meu amigo, que julga os que fazem mal, mas faz o mesmo que eles, pensa que vai escapar do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade de Deus e a sua tolerância e a sua paciência? Então até aqui o Senhor tem tido paciência, né? Mas vai chegar um tempo que o Senhor vai começar a colocar tudo nos seus lugares, porque o Senhor, ele não faz acepções de pessoas, né? O Senhor é amor, mas também é ira. E aqui eu vou ler um trecho aqui a resposta acerca do casamento. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da posição, cada um tem a sua mulher, e cada um tem a seu próprio marido. O marido paga a mulher a devida benevolência, de maneira da mesma sorte a mulher a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no poder do corpo do marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no da mulher. Não deixadeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos praticar a oração e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa consistência. Digo por isso, porque por permissão e não por mandamento. Aqui nesse versículo fala que o esposo e a esposa têm que orar, que são casados. Por quê? Para que Satanás não atente vocês e faça a obra da carne. Que é espírito, carne é carne. Digo por isso como por permissão e não por mandamento,
porque queria que todo homem fosse como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que ele é bom que ficarem como eu. Solteiro e a viúva pode ficar sozinho se quiser fazer a obra sozinho. Mas se não pode se conter, casem-se, porque é melhor casar do que fornicar, do que abrasar. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Brigou, reconcilia, não separa. Casamento é para sempre, até a morte separe. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido. Se tiver qualquer briga, que comprou a geladeira branca e o outro comprou a geladeira cinza, reconcilie. Mas se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe sua esposa, reconcilie. Mas aos outros digo eu, não ao Senhor, se algum homem, irmão, tem mulher descrente, ele consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Se a mulher é crente, fervorosa, ora, não deixe seu esposo. Santifica ele para ele seguir a você no ministério e na igreja. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, a mulher que é casada com um homem incrédulo, a palavra incrédulo é que não acredita em Deus. Então, ela santifica ele para ele ser salvo, se o Senhor quiser salvar ele também. E se ele abrir o coração. Deus não faz homem coração duro. Mas se o descrente se apartar, porque nesse caso, irmão, ou irmã, não está sujeito à servidão, mas Deus chamou nós para a paz. Não, você não é mais santa que seu esposo, você só foi chamada ímpia aí, os dons do Espírito Santo, mas seu esposo, ele fica como esposo e você ganha ele na palavra. E oração também. Porque de onde sabe uma mulher, se salvará o teu marido? Ou de onde sabe o marido, se salvará a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor lhe chamou. E o que ordena em todas as igrejas é alguém chamado estando circuncidado, fica circuncidado. Alguém estando circuncidado, não se circuncise. A circuncisão é nada, a circuncisão é nada, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Tem que seguir os mandamentos de Deus. Casou, vive até morrer. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foi chamado sendo servo, não ter de cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, assim, quem quiser ficar solteiro, fique, mas fique santificado do corpo. Quem quiser casar, pode casar para ser feliz. Porque o que é chamado pelo Senhor é servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fosse comprado por um bom preço. Não vos faça servo de homem. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Ora, quanto às virgens, a pessoa nunca casou, não tem o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel.
Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim, está ligado, a mulher não busque separar-te, está livre de mulher, não busque mulher. Mas se casares não peca, e se a virgem se casa não peca, todavia os tais terão tribulação na carne. E eu queria poupar-vos disso. Então, que aqui, a tribulação do dia a dia é que cada um na sua casa, no seu casamento, cada um quer mandar mais que o outro na casa, mas só que aí tem que sentar e conversar para não ter descontrole. Porque um quer comprar 3 televisões para pôr na casa, sendo que uma só é suficiente. O outro quer comprar na mesa branca, o outro quer a mesa preta. Então, por causa disso aí, tem tribulação no casamento, briga. Um filho obedece a mãe, aí não quer obedecer o pai. A outro filho é criado do jeito que o pai quer, a mãe quer que crie do outro jeito. Então aí faz aquela confusão que fez lá a mãe do Jacó. A mãe do Jacó, ela queria que Jacó fosse abençoado na frente de Esaú, sendo que Esaú ele era primogênito, era o mais velho. Então a mãe passa o menino caçulo na frente. E a mãe não pode fazer separação entre os filhos. Os filhos são todos iguais, do mesmo. Tem que tratar os filhos por iguais, todos iguais. Não pode fazer diferença. Um é melhor, um estuda mais, o outro é mais inteligente. Não, muda só, às vezes, o comportamento, mas a mãe não pode fazer diferença dos seus filhos, para não dar tribulação na casa, né? Dá um brinquedo, dá o mesmo brinquedo, compra o mesmo brinquedo. Carrinho, se é carrinho, é carrinho. É bola, para não dar tribulação com as crianças também. E isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres seja como se não tivesse. E os que compram, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como dele não se abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem queria eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mal casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada é a virgem e a solteira. Cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. A casada ela limpa a casa, lava a roupa, ajuda no ministério do esposo, do pastor, do obreiro, do evangelista. Ora, limpa a casa, cuida dos filhos, cuida da lição dos filhos. A esposa sabe edifica a sua casa. Ela tem que limpar a casa, tem que fazer comida para o esposo, ajeitar a gravata do esposo. A esposa sábia faz as coisas de Deus para não perder o seu esposo lá para a sua felina, né? Penina, né? Não perca seu esposo para penina. Então tem que vigiar na terra, labaxé. Então, e a diferença da solteira
A solteira estuda, faz faculdade, cuida do corpo, mas cuida da obra e espera seu varão no Senhor, porque a luz não combina com as trevas. Então é melhor o solteiro esperar um varão que o Senhor vai mandar, e ninguém pegar um varão das trevas, vai atrapalhar a vida dela todinha. E aqui eu digo isso para proveito vosso, não para vos lançar, mas para que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Fazer a obra de Deus sem distração alguma. Não deixa que nada deixa distrair a obra de Deus. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Então é bom que nós não se distraia. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passada, foi da idade, e se for necessário que faça ou tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração não tem necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade. Se resolveu no seu coração guardar sua virgem, faz bem, de sorte que o que está em casamento faz bem, mas o que não está em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido viver, mas se falecer o marido, fica livre para casar. Então quando você fica viúva, você pode casar de novo com o homem de Deus, servo do Senhor. Para casar com quem quiser, contanto que seja um evangélico, um homem de Deus. Aí você ficou viúva, você ora, pesquisa a vida do servo e pode casar, não peca. Se porém mais a bem-aventurada, se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Então, que se a pessoa ficar viúva, pode casar, mas o cidadão lá tem que ter o Espírito de Deus. Tem uma aqui na senhora, acho que está em Timóteos, Dona Ana, ela depois ficou viúva. Eu vou ver no outro versículo se eu acho. Ela vivia em oração, então ela não quis casar. Ela já estava com 80 anos, casou para quê mais? Ela vivia em oração porque ela faleceu, o esposo dela faleceu e ela quis ficar só cuidando da obra do Senhor. Não queria mais casar. Também uma senhora de 80 anos também querer casar, aí é para a glória de Deus, né? Aí a pessoa tem que querer casar com 80 anos, mas a dona Ana, aqui no versículo, deixa eu ver se eu lembrar aqui, ela permanecia em oração, porque já viu o tempo que ela ficou viúva, então ela queria fazer a obra de papai, porque ela já não tinha mais intenção de casar. E aí no versículo próximo eu vou procurar aqui ela. Eu agora não lembro qual foi o versículo que eu li. Nunca seja escrita viúva com menos de 70 anos. É só a que tenha sido mulher de um só marido. Então essa personagem aqui, ela permanecia em oração, viúva, cuidando das coisas do Senhor. No próximo texto eu vou falar sobre ela. E vamos buscar o Senhor enquanto pode achar, e invocar enquanto o Senhor está perto. Deixa o crente seguir seu caminho e cada um seguir seu caminho do jeito que acha que deve. A palavra de Deus é viva e eficaz, penetra nos corações
O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, Xarabadai, fala Deus. Toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, atento, alega seu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, atento, alega seu mandar. Quantos são os que vão espirrando, sem ter esperança de ver Deus? Vai depressa, vai anunciando que Jesus os leva até o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, atento, alega seu mandar. Breve os trabalhos serão findos, benção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará. Bem-vindos, essa glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, atento, alega seu mandar. Mulheres guerreiras que trabalham na obra e vivem em oração. Mulheres guerreiras que trabalham na obra e vivem em oração. Mulheres guerreiras consolam as outras mulheres de fé. Espírito Santo, usa essas mulheres.
deixe nada abalar. E se não fossem as mulheres de fé? Mulheres de fé, mulheres de fé. Mulheres guerreiras trabalham na obra e vivem em oração. Mulheres guerreiras consolam as outras, não é? É para consolar as outras. O Espírito Santo usa essas mulheres de fé. Não deixe nada abalar essas mulheres de fé. E se não fosse as mulheres de fé nessa terra, e se não fosse as mulheres de fé nesta terra, e se não fosse as mulheres de fé nessa terra, Deus se agrada e vai te dar o seu galadão. Oh, 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 oh. E se não fosse as mulheres de fé nessa terra, oh, naquele dia, você vai lembrar que teve nos hospitais. Você vai lembrar que esteve nos bares. Oh, oh, oh. Você visitou os órfãos e as viúvas, até os cárceres. Mulheres de fé. Deus se alegra e recebe cada lágrima sua. Deus recebe cada lágrima sua. Não pare agora. Não pare agora, mulheres de fé. Não pare agora, mulheres de fé. Se não fossem as mulheres de fé nesta terra, se não fossem as mulheres de fé nesta terra, mulheres de fé que trabalham na obra, mulheres de fé que vivem em oração, mulheres de fé que trabalham na obra e vivem oração. Mulheres de fé consola outras. Mulheres de fé consolam suas irmãs. Mulheres de fé consolam as outras. O Espírito Santo usa essas mulheres. Mulheres de fé, não deixa nada se abalar. Mulheres de fé, mulheres de fé, não deixa nada te abalar. Se não fosse as mulheres de fé nesta terra, mulheres de fé, mulheres de fé, Deus vai te dar o seu galadão. Deus vai te dar o seu galadão. Deus vai te dar seu galadão. Mulheres de fé. Não pare agora. Mulheres de fé. Oh, 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 oh. Mulheres de fé, a sua obra não é em vão. Mulheres de fé, oh, oh, a sua obra não é em vão. Mulheres de fé, naquele dia, vocês vão ser reconhecidas que foram
nos hospitais, mulheres de fé, que foram nos lar, mulheres de fé, que ampararam os órfãos e as viúvas, mulheres de fé, que foram até os cárceres. Oh, mulheres de fé, não pare agora, mulheres de fé, Deus, sagrada de cada lágrima sua, mulheres de fé, nada vai parar. As mulheres de fé, nada vai parar. As mulheres de fé, o seu trabalho na obra, oh, não é em vão. Mulheres de fé, mulheres de fé, mulheres guerreiras, trabalham na obra e vivem em oração. Mulheres guerreiras que trabalham na obra e vivem em oração. Pai, Pai, Filho, Espírito Santo, abençoa as mulheres de fé. Pai, Filho, Espírito Santo, abençoa essas mulheres de fé, mulheres de fé, mulheres de fé. Trabalham na obra e vivem em oração. Mulheres guerreiras, consola as outras mulheres de fé, mulheres guerreiras. Consola as outras mulheres de fé, mulheres guerreiras. Consola as mulheres de fé. Espírito Santo, usa essas mulheres de fé. Espírito Santo, não deixe nada abalar. Espírito Santo, não deixe nada abalar essas mulheres, mulheres de fé. Se não fosse as mulheres de fé, se não fosse as mulheres de fé nesta terra, mulheres de fé, Deus vai te dar seu galadão. Deus vai te dar seu galadão. Mulheres de fé, sua obra não é em vão. Mulheres de fé, mulheres de fé, sua obra não é em vão. Naquele dia o Senhor vai reconhecer que vocês estiveram nos hospitais. Mulheres de fé, vocês foram nos lar. Mulheres de fé, vocês foram ver os órfãos e as viúvas. Mulheres de fé, até no cárcere vocês foram. Vocês são mulheres de fé. Deus, Ele vai colher cada lágrima que você chorou. Ele vai receber as suas lágrimas.
nada para agora essas mulheres de fé. Oh, 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 oh. Não pare agora, mulheres de fé. Não pare agora, mulheres de fé. Se não fosse as mulheres de fé nessa terra, mulheres de fé que oram, mulheres de fé que trabalham na obra de Deus e vivem em oração. Mulheres guerreiras, consola sua irmã, não deixa ela só. Mulheres de fé, Espírito Santo, usa essas mulheres de fé, Espírito Santo dessas mulheres, mulheres de fé. Não deixe nada te abalar, mulheres de fé. Não deixe nada te abalar, mulheres de fé. Oh, 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 mulheres de fé. Oh, é Deus quem cuida de você, mulheres de fé. Mulheres de fé, é Deus que provê pra você.